TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite! Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo aqui pela TV Candidez, 9 da noite, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, a nossa reprise você acompanha no sábado, a partir de 1h. Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, fez muito calor em Divinópolis, bem como toda Minas Gerais. Nós não estamos ainda no verão, estamos vivendo ainda a primavera, mas os mineiros, os brasileiros de um modo geral, já começam a sentir os efeitos dessa temperatura mais elevada. E a previsão do clima-tempo é de mais calor para os próximos dias. O sistema MPA de comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu costumo sempre brincar e dizer que não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo e que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que também é uma terça-feira especial, é dia do médico. E nós queremos aqui, em nome de toda a equipe da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde, abraçar a todos os médicos pelo esse dia 18 de outubro. Numa arte que foi produzida hoje pela nossa equipe de marketing aqui da TV Candidez, nós temos aí o médico Gustavo Soares, ele que é cirurgião da hérnia inguinal. E aí, através dele, nós estamos abraçando a todos os médicos de Divinópolis, aqueles que passaram e aqueles também que não passaram aqui pelo programa. E eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez na história do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez a presença do Dr. Hudson Lázaro. Ele é cirurgião plástico, nós vamos falar sobre a questão do transplante capilar. Dr. Hudson Lázaro, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Olá, Samuel, boa noite. Falar uma boa noite para todos os telespectadores aí da TV Candidez. É uma honra para mim estar aqui nesse programa Amostra Grátis da Saúde. Olha só, em nome do Mairink, da nossa direção aqui, eu quero já agradecer a sua presença. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um tema importantíssimo ao vivo e até informar, né, e tirar alguns mitos no que diz respeito ao transplante capilar. O nosso WhatsApp está na tela, telespectador pode participar conosco. Eu quero aproveitar e também te dar os parabéns pelo Dia dos Médicos. Alguém lembrou de te dar os parabéns hoje? Alguém lembrou lá na clínica? Lembrou do 18 de outubro? Algumas parabéns, pessoas, viu, doutor Hudson? Me lembraram. Muito obrigado, viu, Samuel? Para mim é um dia muito feliz, né? A gente relembra de muitas coisas, né? Até a gente chegar até aqui, né? Uma carreira muito gratificante para a gente como médico. Muito obrigado. E como é que você resume? Eu vou te pegar você agora de surpresa, porque eu acho que tem que ser assim também esse nosso bate-papo. O que é ser médico para o Hudson Lázaro? É tudo aquilo que você imaginava no passado, antes de entrar até mesmo na Universidade Federal lá de Juiz de Fora? Assim, um pouco diferente, né? Quando eu entrei para começar a fazer medicina, na verdade, meu objetivo era ser neurocirurgião. Hoje em dia eu sou um cirurgião plástico que trabalha principalmente com a área do transplante capilar. Então, assim, muda um pouquinho, às vezes, a especialidade, mas a dedicação, isso tudo era
como eu imaginava mesmo. E eu tenho também, Samuel, minha mãe ela é enfermeira, instrumentadora. Então eu cresci com a minha mãe ajudando em cirurgias, então já tinha uma noção de como que era o mundo cirúrgico, né? Então, apesar de especialidades diferentes, minha mãe trabalhava muito na área de obstetrícia, né? Mas é muito gratificante. Eu fico imaginando a sua mãe, que esteve durante muitos anos ali como instrumentadora, né, auxiliando Sim. ali o médico dentro do bloco. Como é que ela deve ser feliz hoje vendo um filho que é médico? Que bacana isso, né? Sim, não, ela fica muito satisfeita, muito orgulhosa, né? E a gente também fica muito feliz. Minha mãe hoje em dia, assim, minha mãe já chegou a me auxiliar em cirurgias, né? Também, hoje em dia ela não auxilia mais, mas a gente aprendeu, né, muita coisa com ela e principalmente das qualidades ali de caráter, de responsabilidade em cirurgia, que todo cirurgião necessita. Então, muitas dessas coisas a gente aprendeu com ela. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco mais da história do Dr. Hudson Lázaro no segundo bloco, mais para o final. Mas eu gostaria que você comentasse para a gente, nessa nossa primeira abordagem, sobre o nosso tema que está aí na tela, que é o transplante capilar. Afinal de contas, o que vem a ser o transplante capilar? Vamos lá, Samuel. O transplante capilar é uma técnica que ela é utilizada principalmente para os pacientes que são portadores de calvície. Então, tem aquela questão, né, sobre o implante capilar e o transplante capilar. Posso falar um pouquinho, Samuel, sobre isso? Pode, perfeitamente. Às vezes as pessoas pensam, né, implante capilar é o mesmo que transplante capilar. Na verdade, o mais correto para a cirurgia seria o transplante capilar. Por quê? Porque normalmente a gente utiliza folículos, tanto da área lateral quanto a área posterior do cabelo, e a gente recoloca na área calva, que normalmente é a região frontal, a região da coroa, região do meio aqui da cabeça. E então a gente transplanta os folículos da área doadora para a área receptora. O implante capilar, se a gente pegar ao pé da letra, implante seria se a gente pegasse, por exemplo, um fio sintético e colocasse no couro cabeludo. Então, implante é quando você pega algum instrumento ou uma prótese mamária, por exemplo. Se uma mulher coloca uma prótese mamária, é um implante mamário. Agora, o cabelo mais correto de falar é transplante, porque a gente transplanta de uma área para outra. Mas assim, a gente entende perfeitamente o implante e o transplante como sinônimos. E como é que chega esse paciente numa clínica para a primeira consulta? É uma autoestima um tanto quanto baixa, ele chega com muita esperança, são muitas as dúvidas, ele já quer nessa primeira consulta, já que você fala o resultado que vai ser positivo. Como é que é essa primeira avaliação com esse paciente, doutor Lázaro? Tá, vamos falar assim, hoje em dia a gente tem duas formas do paciente chegar até nós. Então o paciente ou ele marca, né, a consulta na nossa clínica e a gente o avalia presencialmente e consegue ver ali o grau de calvície desse paciente, como que é a área doadora, será que o cabelo dele é um cabelo que a gente consegue fazer uma boa cobertura dos fios ali para resolver esse problema da calvície dele. Né? Ou também tem muitos pacientes hoje em dia que eles conversam com a gente através de uma pré-avaliação. A gente faz uma teleconsulta e nisso a gente conversa com pacientes de outras cidades, de outros estados e até mesmo de outros países. Então a gente consegue fazer essa primeira abordagem para tirar algumas dúvidas dos pacientes, né? E para a gente falar um pouco de como que é o procedimento, de qual seria o grau de calvície desse paciente, né? E aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né, para cada paciente especificamente. E não só, Samuel, sobre o transplante capilar para pacientes que têm calvície, mas a gente tem também o transplante de barba, que hoje em dia muitos pacientes eles buscam para encher mais a barba. Transplante de sobrancelhas, muito procurado principalmente por mulheres, que às vezes têm os cabelos, né, as sobrancelhas muito fininhas, existe essa procura também, tá? Doutor Hudson, nós estamos aqui, o Túlio também já está começando a receber aqui algumas perguntas, já eu vou começar a fazer, você pode continuar mandando a sua pergunta. Perfeito. Talvez uma dúvida do telespectador, precisa de ter internação, precisa de ir para um hospital para fazer um transplante capilar?
Normalmente, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, uma clínica em Pará de Minas, que eu acredito que seja a primeira clínica especializada em transplante capilar mesmo, de toda a região centro-oeste, e não tem a necessidade de fazer num hospital. Ela pode ser feita numa clínica, desde que essa clínica tenha ali todas as condições que a vigilância sanitária exige, né? Nossa clínica ela tem toda essa adaptação e a gente também tem alguns cuidados e algumas diferenças de um hospital. Porque, por exemplo, as macas para o paciente, para a gente realizar a cirurgia, tem que ser macas mais confortáveis, que é um procedimento, às vezes, que demora um pouco mais de tempo. Tem procedimentos, às vezes, que podem durar 8, 10 horas. Então, a gente tem uma maca um pouco diferente do que a gente encontra em hospital. O tipo de foco cirúrgico, o tipo de material que a gente utiliza, desde lupas, né? A equipe toda ela utiliza lupas muito potentes, para que a gente realize, né, esse procedimento com uma maestria, com uma destreza maior. Então, tem algumas particularidades. E com relação à questão pós esse procedimento cirúrgico, porque é uma cirurgia. É uma cirurgia. É uma cirurgia. Como é que vai ser essa recuperação do paciente? Ele tem necessidade de ficar na clínica por quanto tempo? Ele precisa pernoitar ou não? Samuel, como é que vai ser essa vida pós-cirurgia? Normalmente o paciente não pernoita. Normalmente o paciente ele pode ou ir embora para casa ou ele vai para um hotel. Então, por exemplo, os pacientes que não são de Pará de Minas, quando eles vão fazer esse procedimento, a gente prepara, né? A gente tem toda a equipe que ela já olha a questão de hotel, essa possibilidade que a gente recomenda que ele fique no hotel de um dia para o outro, que normalmente na manhã do dia seguinte eu faço uma avaliação pós-operatória para liberar ele para casa. Mas ele não tem necessidade de ficar internado, pernoitado na clínica, não. Legal. Olha só, ainda nesse primeiro bloco, eu gostaria que você explicasse para a gente sobre um termo que é muito usado dentro desse tema do transplante capilar, que é sobre a técnica fio longo. Você pode falar um pouco sobre isso? O que vem a ser essa técnica? Posso falar sim, Samuel. Muitos pacientes eles têm perguntado sobre essa técnica do fio longo, né? Então, vou falar um pouco sobre transplante capilar tradicional para quem não conhece. Então, o transplante capilar, a gente pode, normalmente a gente faz a marcação de onde a gente vai fazer o implante no paciente, isso a gente discute junto com o paciente, e aí, posteriormente a essa marcação, a gente raspa todos os cabelos. Normalmente, após a raspagem, a gente retira os folículos, analisa esses folículos e recoloca na área calva. Mas existe também a possibilidade do paciente não raspar a cabeça para realizar esse procedimento. Quem que procura normalmente esse tipo de procedimento sem raspar a cabeça? Eu já tive pacientes que são políticos, pacientes às vezes que trabalham em televisão, por exemplo, pacientes. Eu tenho um colega cirurgião plástico que ele dá palestra em todo mundo e muita palestra online, e ele não queria, por exemplo, raspar a cabeça para que as pessoas não percebessem que ele ia realizar um transplante capilar. Então, existe essa possibilidade. É uma técnica mais difícil, mais demorada, digamos, mas é bem interessante para aquele paciente que ele não quer raspar a cabeça de nenhuma forma. Legal, estamos recebendo aqui já a primeira pergunta. Telespectador que não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você possa participar conosco. Olá, Samuel, boa noite. Minha família tem histórico de calvície. Gostaria de saber, Dr. Hudson, se tem alguma idade mínima para que possa ser feito o procedimento. Ótima pergunta. Vamos falar o seguinte, normalmente, a gente, a partir dos 30 anos, a gente já opera sem maiores discussões, digamos assim. Agora, quando o paciente tem entre 18 a 30 anos, primeiro a gente conversa com o paciente, avalia toda a questão da calvície. A gente costuma também trabalhar essa parte clínica para que o paciente, às vezes, ele não faça um transplante capilar, mas continue tendo a perda dos fios que não foram transplantados, numa idade bem jovem, né? Mas, assim, esse paciente mais jovem também, ele pode fazer o transplante capilar, tá? É importante a gente discutir, né, com o paciente, mas a gente entende também que o paciente, principalmente dos 18 até os 30 anos,
Normalmente é uma fase onde ele tem uma vida social mais atribulada, quer sair para namorar e quer sempre estar muito bem. Não que depois dos 30 as pessoas não tenham essa preocupação, que tem também, mas eu acho que dos 18 aos 30 a gente tem uma preocupação maior ainda de estar o melhor possível e às vezes um grau de calvície muito avançado num paciente de 22, 23 anos, isso às vezes pode o atrapalhar na vida social. Então, existe essa indicação sim, sabe? Mas a gente conversa com o paciente primeiro para que ele também faça um tratamento clínico para que essa calvície ela não venha a se avançar com o tempo. Entendi. Ou seja, não há de início um impedimento para que essa cirurgia seja feita abaixo dos 30 anos de idade, então não? Não há impedimento, não. Mas eu acho que é mais uma questão da gente discutir e falar, né, o que a gente consegue fazer para ele, mas de apontar muito sobre essa questão que às vezes o paciente com 23, 24, ele já tem uma calvície bem avançada, a gente utiliza também o tratamento clínico para que ele não perca o resto de uma maneira tão rápida. Ô, doutor Hudson, tomando como gancho essa pergunta, e Sim. agora na forma inversa, e uma idade limite máxima, tem isso? Por exemplo, a partir de X idade não se faz mais o transplante? Samuel, se a gente pegar aqui 10, 20 anos atrás, eu me lembro da época da faculdade, por exemplo, né, era muito comum a gente falar que idade limite para um paciente fazer alguma cirurgia eletiva seria 65 anos. Só que hoje em dia isso aí já caiu por terra. Por quê? Porque hoje em dia a gente percebe que os pacientes eles têm uma saúde bem melhor, né? A gente tem muita gente que se cuida, a gente tem medicações diferentes hoje, então o paciente, por exemplo, mais idoso que eu já operei foi um paciente de 70 anos. Então a idade em si não é nenhum impeditivo. Eu acredito que o importante, né, a liberação do seu médico, do seu clínico, do seu cardiologista, para que você tenha condição de saúde para fazer o procedimento, mas tendo uma boa condição de saúde, não impede. E pelo contrário, acho que o paciente, depois quando ele já tem os filhos criados, ele já não tem tanta responsabilidade, digamos, de ter, né, aquelas despesas com os filhos, às vezes com os netos, então ele tem que investir nele mesmo para que ele consiga ter uma melhora da autoestima. E a gente vê pacientes, às vezes, de uma idade um pouco mais avançada e que realmente sempre tiveram um sonho de resolver, né, essa questão da calvície, e eles nos procuram e geralmente ficam muito satisfeitos mesmo com esse tratamento. Olá, Samuel, boa noite. Vejo sempre na televisão fotos de pessoa com a cabeça raspada no que diz respeito ao transplante capilar. Sempre vai haver necessidade de raspar a cabeça? Obrigado, José Eustáquio, do bairro Danilo Passos 1. Obrigado a todos do bairro Danilo Passos. Doutor Hudson Lázaro veio de Pará de Minas e vai te responder sobre essa questão. Ô, José Eustáquio, obrigado pela pergunta. A gente até comentou um pouco sobre isso, né? Normalmente a gente faz o procedimento do transplante capilar raspando a cabeça porque a gente consegue colocar um número maior de fios numa velocidade mais rápida. Porém, a gente também realiza o transplante capilar de fios longos. Nesse procedimento não existe a necessidade da gente raspar a cabeça. A gente utiliza essa técnica para pessoas que por algum motivo ou não querem, ou às vezes, dependendo da profissão, eles não podem talvez raspar a cabeça. E também é o transplante capilar que a gente realiza mais em pacientes femininas. Então as mulheres também podem realizar o transplante capilar, tanto para correção da calvície feminina, e também muitas mulheres também elas procuram para diminuir a altura da testa, mesmo não tendo calvície. Bom, seria minha próxima pergunta. Então, mulheres também podem passar pelo procedimento do transplante capilar, pela cirurgia? Podem sim, Samuel. Claro que a gente precisa de avaliar cada caso para a gente verificar qual que é a causa, né, dessa queda capilar na mulher, mas é possível a gente realizar tanto para a correção da calvície feminina, que existe também, apesar de que muitas pessoas não sabem que existe, mas ela existe. E também a gente utiliza, igual eu falei, pela própria parte estética mesmo, de querer às vezes uma testa menor, uma testa não tão alta. Então tem muitas pacientes que procuram para isso também. Aproveitando o gancho, Samuel, eu tenho um colega que ele é cirurgião de transplante capilar também, e ele é da Malásia, do outro lado do mundo. E ele me contou uma coisa super interessante, que ele falou que lá na Malásia,
quase 50% dos pacientes deles são mulheres. E isso acontece porque na cultura deles não é muito aceitável de que mulheres tenham testa muito grande lá no país deles. Então as mulheres procuram muito o transplante capilar, quase a mesma quantidade que homens. E como é que é o resultado depois de que você faz o procedimento e depois de um certo tempo, eu não sei se esse cliente, paciente, melhor dizendo, ele tem que voltar à clínica, e como é que é esse contato e o grau de satisfação? Estou me referindo até a uma autoestima mesmo desse paciente. Sim. Como é que você recebe isso? Como é que é esse feedback que você tem desse paciente? Tá. Samuel, uma coisa que eu, falando de novo aqui, eu sou cirurgião plástico, então, assim, a gente tem essa experiência de operar mulheres para cirurgias plásticas também, mas o que a gente vê que a satisfação do paciente, principalmente do homem, para a realização do transplante capilar é uma coisa incrível. E mesmo no pós-operatório imediato, às vezes a gente acaba a cirurgia, a gente percebe que alguns pacientes chegam a chorar de felicidade. É uma coisa bem bacana mesmo, muito gratificante para a gente fica às vezes até um pouco emocionado mesmo de ver o quanto que os pacientes eles ficam felizes com esse procedimento. Né? Então, a gente faz com muito carinho, com muita dedicação para tentar entregar o melhor resultado para o paciente, e o paciente ali, ele fica muito feliz. Né? Aí, aproveitando esse gancho, em termos de resultado, para a gente, o resultado ele depende muito do tamanho da calvície do paciente, depende muito do tipo de cabelo do paciente, do número de folículos que a gente coloca nesse paciente. Então, só resumindo aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um paciente que é bem lourinho. Então, é aquele lourinho com aquele cabelo bem fininho. Normalmente, esse paciente, eu vou precisar de um número maior de fios, um número maior de unidades para que a gente possa encher mais ali o resultado dele. Agora, se a gente tem um paciente com um cabelo crespo e mais grosso, normalmente a gente pode colocar um pouco menos de folículos e talvez vai ter o mesmo resultado desse lourinho que eu teve que colocar, às vezes, 60% a mais de fios. Legal. Para você que está sintonizado na TV Candidez, nesta terça-feira nós estamos ao vivo nesse dia 18 de outubro. É um dia muito especial porque é o Dia do Médico e nós estamos aqui abraçando todos os médicos. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje Dr. Hudson Lázaro. Nós estamos falando sobre a questão do transplante capilar. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem.
ruas com má acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Hoje é 18 de outubro. Deixa eu mandar aqui um grande abraço. Na semana passada eu falei aqui da MS-Net Computadores e Notebooks aqui da Divinópolis. É uma loja especializada em manutenção de computadores e notebooks e tem prestado aqui um apoio muito grande a toda a equipe da TV Candidez. O nosso agradecimento ao Bruno, a MS-Net que está na 7 de setembro, 1571, aqui no centro, em Divinópolis, hein? Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da MS-Net, no Instagram, MS-Net Computadores, 3212-2736. Está aqui na 7 de setembro, com fácil estacionamento, 1571, em Divinópolis. O WhatsApp é o 991220219. O Bruno já tem uma experiência aí de muitos e muitos anos e a MS-Net tem um nome muito forte na cidade, atendendo a pessoa física e também a várias empresas. Grande abraço para o Bruno e toda a equipe. Na abertura do programa eu falava do Dia do Médico e o Complexo de Saúde São João de Deus emitiu hoje uma homenagem muito bonita. O Túlio coloca para a gente alguns banners nessa homenagem ao Dia do Médico. Complexo de Saúde São João de Deus, aqui da cidade da Divinópolis, que é indiscutivelmente o maior complexo de saúde aqui da cidade, o maior hospital que é uma referência, numa homenagem nas suas redes sociais hoje a vários médicos, aí o Dr. Júlio Veloso, médico pediatra, e vários outros que fazem parte desse corpo clínico do Complexo de Saúde São João de Deus. Esteve aqui conosco. Isto no final de julho, aqui a presença da Elis Regina, diretora-presidente, e que foi uma entrevista que ela me dizia que até hoje repercute. E isso é muito bacana. Muito obrigado aí ao Túlio. De volta com o meu entrevistado dessa noite, com muito prazer eu recebo hoje o Dr. Hudson Lázaro, ele que é cirurgião plástico, especialista já há 12 anos na questão do transplante capilar. Dr. Hudson, nesse segundo bloco, a gente sempre foca um pouco na história de vida desse profissional e para o telespectador que está nos acompanhando agora. E eu te faço aqui uma pergunta. Qual é a história de vida do Hudson Lázaro, quando criança, quando na escola, até chegar à universidade para ser médico? Como é que foi essa sua caminhada e onde que você nasceu e como é que foi essa caminhada rumo à medicina? Tá. Bom, eu nasci no interior do Rio, numa cidade chamada Duque de Caxias, mas a minha família, ela é de Pará de Minas, então, nessa época, né, meus pais, eles trabalhavam no interior do Rio, mas logo depois a gente voltou para Pará de Minas e eu fui criado lá, né, com muita, né, a gente fez a escola, tudo direitinho, depois a gente pensava já quando criança em ser médico, né? Igual eu comentei com você, então minha mãe, ela trabalhou sempre em hospitais e ela trabalhava auxiliando cirurgias, né? Instrumentadora há muitos anos.
E desde então eu já tinha uma paixão por cirurgia, né? Então, com os anos foram passando e a gente se dedicou, né, para entrar na faculdade de medicina. Então, para quem não conhece ali, né, o tempo, né, para que as pessoas se formem ali em cirurgia plástica, normalmente a gente faz a faculdade de medicina, que são 6 anos. Depois disso a gente faz uma residência de cirurgia geral. Após, a gente realizou ali mais 3 anos de cirurgia plástica. E depois disso a gente ainda ficou quase 6 meses em alguns hospitais nos Estados Unidos, que a gente se especializou ali, fez alguns estágios, né? Então é isso, é uma profissão que exige uma dedicação, um tempo muito grande, mas eu acho que é muito gratificante. E eu acho que é uma opção mesmo, a pessoa tem que ter um certo dom mesmo de gostar, porque muitas vezes a gente tem que abdicar um pouco até da família, dos amigos, porque é uma profissão que exige muito tempo da pessoa, né, do médico no caso. Claro que tem especialidades que às vezes não dependem tanto assim desse tempo, mas normalmente especialidades cirúrgicas elas realmente tomam muito tempo pessoal. Então a pessoa tem que gostar muito mesmo para poder seguir essa profissão. Você fez na Universidade Federal de Juiz de Fora e você buscou a sua residência médica, ainda fala residência médica, correto? Sim. E em Juiz de Fora também ou não? Na verdade, a residência médica é a especialização após a faculdade de medicina. Então você forma com uma formação geral em clínica médica, digamos assim. Mas aí depois disso aí eu fiz 2 anos de especialização em cirurgia geral, que eu fiz no Hospital Municipal de Contagem. Após isso, aí eu fiz 3 anos de cirurgia plástica. Eu sempre tem as provas, né, para você ser aprovado nas residências. E eu fui aprovado na FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que compõe 7 hospitais. É considerada uma das melhores residências de cirurgia plástica do Brasil, né? Então a gente tem ele desde o João 23, quanto o Júlia Kubitschek, e outros hospitais, Amélia Lins. E nessa época da residência de cirurgia plástica eu tive a oportunidade de começar o primeiro contato com o transplante capilar, porque o chefe da residência de cirurgia plástica o Dr. Leão, Dr. Carlos Leão, é um dos precursores do transplante capilar aqui no Brasil. Então, daí que começou o meu interesse e a paixão ali pelo transplante capilar. Já há um tempo, né? 12 anos já de luta e muito feliz na área. Que bacana. E como é que é esse novo espaço em Pará de Minas, que fica na rua Tenente Coronel Roberto, número 29, na sala 1113? Esse novo espaço tem quanto tempo? Esse novo espaço, Samuel... E o que ele compõe também? Ele tem 2 meses, na verdade, que a gente inaugurou. Está bem no nascedouro mesmo. Pois é, está bem nascedouro, mas a proposta é de fazer realmente um espaço bem adaptado para o transplante capilar, para que a gente possa realizar as cirurgias, né, da região. A ideia mesmo é de colocar um centro de tratamento de transplante capilar fora de Belo Horizonte, abrangendo os pacientes da região centro-oeste. Então a gente já tem um histórico ali de muitos pacientes da região, né, daqui de Divinópolis, de Nova Serrana, Lagoa da Prata, Bom Despacho, Itaúna. Então a ideia é de fazer um centro de referência, um centro de excelência mesmo para o transplante capilar, para que o paciente ele não tenha necessidade de se deslocar até Belo Horizonte para fazer o procedimento. Olha só, no Instagram, quem quiser saber mais e acompanhar um pouco mais desse trabalho, da questão do transplante capilar, HL Implante Capilar. No Instagram, HL Implante Capilar, tem também um site? Sim, Você pode citar o site para a gente? Tem o site drhudsonlazaro.com.br. O HL, né, só para lembrar que são minhas iniciais, isso, HL Implante Capilar. E a gente tem muitos vídeos ali, vídeo de congresso, vídeo às vezes de alguns trechos de cirurgia. A gente fala um pouco da equipe, né,
de todo mundo que trabalha ali junto com a gente, né? E vai ser um prazer ali vocês seguirem a gente. 37-3236-8155. Exatamente. Que bacana. Ô, doutor Hudson, você veio aqui hoje, né, para responder todas essas perguntas, todos esses questionamentos. A gente tem muita pergunta aqui. Antes de dar prosseguimento, viu, Túlio, eu faço questão de fazer aqui uma pergunta e explicar para o telespectador, né, porque muita gente gosta de saber sobre valor, sobre preço. E a gente sempre fala aqui que a gente nunca informa, e até por uma questão de ética também da própria emissora, sobre preço, por exemplo, de consulta, de exame X ou Y, né? E até procedimento, como é o caso de hoje. Porque eu acredito que cada caso é um caso, né? E tem que passar por uma avaliação. Estou recebendo aqui 3 perguntas. Eu vou ler uma que vai resumir as 3. Olá, Samuel, boa noite. Eu tenho uma calvície muito grande, já fiz vários tratamentos, foram tratamentos paliativos. Não adiantou nada. Minha esperança é sempre o transplante capilar. Espero que um dia poder conhecer o Dr. Hudson e quem sabe assim fazer. Parabéns pelo programa. Estou acompanhando. Sou de Carmo do Cajuru. Pessoa aqui, deixa eu ver aqui no perfil. É a Tida quem está mandando aqui a mensagem. É uma mulher que está acompanhando aqui o programa. Sobre essa questão do valor também a gente não informa. Mas você quer deixar uma mensagem para essas pessoas que têm esse desejo, que já fizeram um tratamento paliativo, como foi o caso da Tida lá de Carmo do Cajuru? Claro. Tida, muito obrigado aí, né, pela sua audiência. A gente está à disposição, né? Pode entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer poder te atender, tá? Pode ser presencialmente ou através de teleconsulta, fazer uma pré-consulta. Eu acho que é interessante também, se não puder deslocar já imediatamente, né, para a realização da avaliação. Mas é possível sim, né, a gente fazer o transplante capilar. Uma das dúvidas, aproveitando essa questão, sobre uma calvície. Às vezes tem pacientes que têm uma calvície muito avançada e eles perguntam se é possível, será que eu tenho área doadora suficiente para realizar o transplante capilar? Então, assim, muitas vezes o paciente, quando ele não tem área doadora suficiente somente no couro cabeludo, por ser uma calvície muito extensa, existe a possibilidade também da gente usar cabelos de partes do corpo. Que partes do corpo são essas? Normalmente a gente pode utilizar cabelo de barba e às vezes até cabelo de tórax para a gente realizar esse procedimento. O cabelo de barba normalmente é um cabelo um pouquinho mais grosso do que o cabelo do couro cabeludo, mas a gente utiliza ele com ele é muito útil para a gente fazer a implantação dos cabelos na região de coroa, na região da parte média do couro cabeludo. Então tem muitas possibilidades para a gente realizar o procedimento. Voltando à Tida, vai ser um prazer te atender. A gente precisa de analisar o seu caso ali para a gente ver qual que pode ser essa causa da queda do cabelo, mas a gente vai ficar te esperando. Ô, Túlio, já vou chamar aqui depoimentos, mas você pode falar um pouquinho da sua experiência profissional, porque eu acho um pecado, vou trazer você aqui do know-how do seu nome. Eu quero aqui agradecer em nome da direção da TV Candidez a sua presença, mas queria que você falasse um pouco dessa sua experiência profissional de 2 formas. Sim. Primeiro, na questão dos pacientes de fora do estado, até do país, que você recebe aqui em Pará de Minas. Sim. E dessa sua experiência levando você como professor para fora do país. Você está agora com uma aula já agendada para Paris, se não me engano, para os próximos meses, eu não sei. Você pode dar detalhes para a gente? Tá. Bom, é o seguinte, hoje em dia a gente tem pacientes que eles vêm de outras cidades, de outros estados e até mesmo de fora do país. Alguns pacientes estrangeiros, mas muitos brasileiros também, que eles começam a vir. Por exemplo, do ano passado para cá, eu já operei 6 pacientes de Boston. Esses pacientes, assim, 4 deles eu operei em Pará de Minas e 2 deles eu operei em Belo Horizonte. Alguns pacientes, às vezes por causa de logística, eles preferem operar mais próximo do aeroporto, essa questão, mas a gente tem todo um serviço de translado também que a gente busca, né? Já tem um motorista que busca os nossos pacientes de outros estados, de outros países, e a gente já prepara toda a logística de hotel, toda essa questão para que o paciente possa realizar o transplante capilar. Sobre a experiência, né, igual eu falei, a gente já tem 12 anos a gente já está há um tempo de experiência na área, tenho respeito dos colegas, e a primeira vez que eu fui dar uma aula fora do Brasil foi em 2017,
na Colômbia, numa cidade chamada Barranquilla. Esse ano a gente, em julho, a gente deu aula em Paris. Em setembro, né, a gente foi para agosto, se eu não me engano, fomos para Cartagena, que é na Colômbia também. Agora, em novembro, a gente está no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que vai ser em Goiânia, falando também sobre transplante capilar, dando uma aula de transplante capilar. Em janeiro, a gente está em Paris de novo, dando outra aula. E em fevereiro, a gente vai para o Paquistão para falar um pouquinho da nossa experiência no transplante capilar, lá do outro lado do mundo. Bacana, hein? Isso é muito bom saber que tem aqui na nossa região um médico com esse know-how todo de receber outros pacientes fora do país e, acima de tudo, levar essa experiência também em congressos, em reuniões. Isso é muito bacana, é muito legal. Qual é a data de Paris mesmo? Se eu não me engano, dia 24 a 28 é o congresso, no finalzinho de janeiro. Tá? Que legal, hein? E é isso. E para mim é um prazer enorme, porque além da gente ter essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho da nossa experiência em outros países, mas a gente acaba aprendendo muito, Samuel. Você porque tem que aí exatamente. E outra questão que a gente conhece pessoas do mundo inteiro com técnicas novas, então a gente está sempre ali antenado do que está acontecendo em outros locais. Por exemplo, esse colega, né, que vai estar presente lá no Congresso do Paquistão, a gente acabou fazendo amizade porque a gente começou a conversar muito sobre alguns tipos de materiais que são utilizados no transplante capilar. Ele tinha desenvolvido um aparelho específico que é parecido com o aparelho que eu cheguei a desenvolver de uma forma mais arcaica e, coincidentemente, ele aperfeiçoou essa técnica e isso, como se diz, a gente teve a mesma ideia, mas em locais completamente diferentes, e a gente se encontrou e acabamos pegando uma amizade em relação a isso. É bem interessante. Doutor Hudson, a gente tem aqui algumas perguntas ainda, eu tenho que chamar mais um único breve intervalo comercial, mas antes, o Túlio está me avisando aqui que nós temos aqui alguns depoimentos de pessoas que te cercam e que gostam de você, no momento um pouco tanto que é surpresa, mas ao mesmo tempo uma homenagem. São vídeos muito curtos, bem objetivos. Nós introduzimos essa parte do programa em 2020 e vou te falar uma coisa, foi um grande sucesso, o Mairim que falava que seria realmente algo que teria uma repercussão muito positiva, porque nós queríamos aqui, acima de tudo, levar os temas, levar informação para o telespectador, mas muito bem também mostrando quem é esse entrevistado, quem é hoje, por exemplo, o Dr. Hudson Lázaro, né? Do lado médico, do lado profissional e também do lado pessoal. Ô Túlio, coloca pra gente aí os 3 depoimentos, vamos ver quem é que fala do Dr. Hudson Lázaro. Estamos aqui para poder agradecer, por poder fazer parte da sua equipe profissional de excelência e dedicação e humanidade. Parabenizamos pela nova clínica e desejamos muito sucesso no nosso novo espaço. Oi, amor. Eu queria te agradecer por todos os anos que nós estamos juntos. Você é um excelente profissional, um excelente pai, um excelente companheiro e nós te amamos muito.
eu te amo, Hudson. E como profissional, como médico, como cirurgião plástico, ele faz as coisas de coração. Tudo que ele faz, Deus põe a mão em cima e fica tudo maravilhosamente bem. Porque ele tem um carisma enorme e ele é super iluminado por Deus. Hudson, eu te amo muito, 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 muito. Beijo. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a toda a equipe, né, lá de filmagem e que fez pra gente aí esses 3 VTs. Agradecendo a Érica Ocano, Rafaela Maciel, a Marlene Rezende, a Neide Jardine, a Maiara, a dona Inês, que falou agora há pouco aí por último, a mãe aqui do Hudson Lázaro, do Dr. Hudson Lázaro, a doutora Cláudia. Eu só não anotei aqui, mas ele vai falar para a gente o nome dos 3 filhos ali. Como é que você recebe essa homenagem surpresa? Eu não sei se vazou a informação para você, mas a produção aqui da TV Candidez fez de tudo para que não vazasse. E eu queria que você falasse para a gente como é que você recebe essa surpresa aqui hoje. Que maravilha, né? A gente fica até emocionado, né, no dia do médico aqui, então... a gente teve, né, essa presença ali da nossa equipe maravilhosa que está sempre apoiando a gente aí, nos auxiliando, né, em todo o trabalho. Aí, meus filhos, né, então a gente tem o Rafael, a Bruna e o Gabriel, são trigêmeos, e eles com 2 anos e 7 meses agora, minha esposa, Cláudia, minha mãe, Inês, então, sim, um momento muito emocionante e feliz. Que bacana, que legal. O Túlio está me avisando que a gente tem que chamar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com umas 3, 4 perguntas bem rapidinhas. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788.
Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo, eu não vou perder tempo, daqui a pouquinho o Túlio vai me avisar quanto tempo nós temos, a gente vai tentar aqui fazer todas as perguntas nesse final de programa Amostra Grátis da Saúde, nesta terça-feira, 18 de outubro, ao vivo, aqui pela TV Candidez. E o ao vivo faz toda a diferença, o Dr. Hudson Lázaro está sentindo isso aqui. Olá, Samuel, boa noite, gostaria que o médico falasse para a gente sobre a questão da cirurgia. Se tem que realmente raspar a questão da coroa e se existe uma cirurgia que não há necessidade de raspar. Boa noite, estou acompanhando o programa. Ele fala aqui também a respeito da barba também e qual que é o comentário que você pode ressaltar sobre a questão do implante da barba. Obrigado pela sua mensagem. Não ficou ficou um pouco truncada aqui, mas vamos ver como é que o Dr. Hudson pode te ajudar. Tá ótimo. Bom, agradecendo a pergunta aí, sobre a questão da coroa, normalmente a gente precisa de um número alto, né, de fios, de folículos para a gente conseguir preencher uma coroa. Isso é uma questão importante, porque às vezes algumas pessoas pensam que a coroa é só colocar alguns fios que vai ficar com um resultado bacana. Não é bem isso. Para a gente conseguir fechar uma coroa, a gente precisa de um número de folículos bem adequado ali. Quanto ao transplante de barba, o transplante de barba ele pode ser utilizado, né, normalmente a gente usa fios da cabeça para usar na barba. É possível também a gente pegar parte de baixo da barba para a gente colocar aqui do lado, por exemplo, né? E é um procedimento também que a gente realiza na clínica, está sendo muito procurado. A maioria dos pacientes, eles querem às vezes uma barba mais cheia, são pacientes às vezes que não têm, já tem uma barba bem ralinha, então é possível tanto para a gente criar a barba, para a gente aumentar a densidade, deixá-la mais cheia. Então, é um procedimento que a gente realiza também. Da mesma forma, o processo é mais ou menos o mesmo do transplante capilar, fazer os exames pré-operatórios, né, a avaliação para que a gente possa realizar o procedimento. Olá, Samuel, boa noite. A questão do boné e do chapéu, quem tem o costume de usar após o transplante, pode-se usar o boné? Essa pergunta é ótima, Samuel, porque muitos pacientes, eles perguntam, né, será que eu posso usar boné ou ele vai abafar e vai perder os fios? Normalmente, depois de 7 dias, a gente pode usar um boné que não vai perder esses fios, tá? A questão é só a gente ter um cuidado na manipulação desse boné, ou chapéu, por exemplo. O que a gente não pode fazer nesse pós-operatório imediato, nesse primeiro mês, é às vezes tirar de qualquer jeito, porque o próprio cisalhamento ali de um boné ou de um chapéu pode às vezes ocorrer a perda de algum fio, tá? Dr. Hudson, muita gente também aqui, pelo menos 3 pessoas aqui mandaram perguntando sobre a questão do quanto tempo vai durar esse transplante capilar. Isso é uma garantia que o médico dá para o paciente? Como é que é essa resposta? Eu vou explicar um pouquinho, resumidamente, aqui sobre a questão do transplante capilar. Na verdade, a gente tem esses cabelos da região lateral e posterior e a gente tem os cabelos da região da coroa, da parte média e da parte da frente. Aparentemente é o mesmo cabelo, mas se a gente for pegar na genética mesmo, são cabelos diferentes. Então esses cabelos da lateral e da posterior não são os mesmos cabelos dessa parte aqui de cima. Então quem tem tendência à calvície, ela tem o receptor de um hormônio chamado DHT, que é de hidrotestosterona, não vou entrar muito em detalhe, mas ela tem a tendência à calvície para esses cabelos. Então, o transplante capilar, a gente utiliza esses cabelos da lateral e posterior e a gente substitui, a gente pode retirar até 30% de cabelos dessa área e a gente substitui esses cabelos
para a região de cima. Então, mesmo quando a gente cobre ele lá em cima, esses cabelos normalmente eles não vão sofrer a calvície, porque eles não têm memória, material genético mesmo, a programação genética dele não é de sofrer calvície. Então, a gente só muda ele de lugar, mas ele não cai. Agora, os outros cabelos ali dessa região, eles tendem a evoluir com a continuidade da calvície, porque eles já são geneticamente preparados para isso. Olha só, antes aqui da palavra final do Dr. Hudson Lázaro, né, na mensagem final, naquilo que ele gostaria de deixar mais importante, deixa eu mandar aqui um grande abraço para a Juliana, lá do Hotel Ibis Styles Ayambi, que está acompanhando aqui o programa Mostra Grátis da Saúde, lá de São Paulo. Juliana, grande abraço para você aí. Muito obrigado pela sua audiência. Dr. Hudson, qual que é o recado final nessa nossa entrevista de hoje? O que você acha que deve ser dito nesse final de programa para o telespectador que está nos acompanhando aqui ao vivo na TV Candidez? Bom, primeiro agradecer aqui a presença, foi muito prazeroso estar aqui podendo falar um pouquinho das coisas, né, de um procedimento que eu tanto gosto e falar para os pacientes, tanto homens quanto mulheres, que tenham esse interesse em realizar o transplante capilar, que é uma cirurgia, né, é possível de ser realizado, está perto de vocês. A gente, né, consegue realizar um procedimento, já temos muito tempo de experiência e eu acho que é isso. A gente percebe uma mudança na estima, a gente vê que os pacientes que realizam, eles melhoram, ficam mais felizes, ficam bem realizados mesmo. Então, se você tem esse sonho, né, de corrigir, né, de melhorar essa questão da calvície, então, o transplante capilar pode ser para você. Procure saber um pouco mais. A gente está à disposição, tá? Tanto presencialmente quanto teleconsulta. E é isso. Vamos tentar resolver as coisas para a gente ser mais feliz. Doutor Hudson, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Desejo boa sorte aí nessa sua caminhada, principalmente agora nessa viagem a Paris. Você falou em Paris em janeiro. Você vai pegar um inverno lá um pouco rigoroso. Sim. Também, né? Nós vamos estar aqui no verão, lá é inverno, né? Lá é inverno. Janeiro é inverno mais rigoroso. Mais rigoroso. Boa sorte para você, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar no sábado, a partir de 1 da tarde. Breve, essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube. Boa noite, Dr. Hudson. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça, se Deus quiser. Muito obrigado. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.